mostrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o Mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Eu tenho um título para essa mensagem, e o título é Mais que uma mesa de refeição. A ceia é mais que uma mesa de refeição. Essa mesa onde Jesus se assentou, ela não impressionava pelos elementos contidos. Ela continha o cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas, garrafas de vinho, onde fazia-se oblações, e todos os elementos da Páscoa judaica. José dizia, o historiador Flávio José dizia que na ocasião da Páscoa podia haver mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. A cidade, ela dava um salto na população. E em todas essas casas, essas mais de 1 milhão de pessoas faziam exatamente a mesma coisa. Elas se reuniam com suas famílias, elas matavam os cordeiros, elas comiam os pães asmos, elas tomavam vinho da alegria. Não havia nada de diferente, nada impressionava nessa mesa. Era uma mesa que era comum na casa dos ricos e na casa dos pobres. Mas tem um detalhe que faz a diferença entre essa mesa onde Jesus se assentou e a mesa em que as demais pessoas se assentavam. E o detalhe que mostra que isso é mais do que uma mesa de refeição, mas é uma representação da própria vida, é saber que as pessoas que estão assentadas ali estão mais do que se alimentando, elas estão transmitindo uma mensagem. Glória a Deus. Aleluia. E que mensagem é essa? Essa mesa, ela ensina que em um momento da história, Deus e os homens puderam se assentar juntos. Glória a Deus. O Filho de Deus, querido, na eternidade passada, os lugares onde ele se assentava eram inacessíveis. Os lugares onde a divindade se assentavam, eram inacessíveis. Você vê textos como Ezequiel, como Isaías, partes de Gênesis. Você vai descobrir que apenas 2 seres tinham acesso ou proximidade nos lugares onde o Filho de Deus se assentava. Os querubins, que estando próximos ao trono de Deus,
São os primeiros seres a perceberem manifestações do poder e da onipotência de Deus. São os seres mais próximos do poder de Deus. Querubins podiam ficar perto do lugar onde Deus se assentava. Os outros eram os sarafes, os ardentes, os voadores, que desde a eternidade passada jamais contemplaram o rosto de Deus. E ainda assim conscientes da sua santidade, proclamam: Santo, Glória a Deus. Santo, Aleluia. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E toda a terra está repleta, cheia, Glória a Deus. transbordante da sua glória. Aleluia. Nós temos tão poucas informações sobre esses seres, os querubins e os serafins, que nós não os vemos associados diretamente com anjos. Não sabemos nem se os anjos podem se aproximar dos querubins e serafins. Não sabemos se eles podem ter esse nível de aproximação. Mas nessa mesa aconteceu o maior milagre de todos os tempos. O Filho de Deus Glória a Deus. Aleluia. encolheu-se até tomar o tamanho de um homem. E lá ele se assenta. Apesar das limitações da carne, capaz de sentir fome, sede e vontade de dormir, ainda assim continuava nele, habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas nessa mesa não há querubins. Nessa mesa de agora, os serafins não estão voando e proclamando a sua santidade. Nessa mesa ele está sentado com 4 pescadores, um funcionário público, alguns desconhecidos e um ex-terrorista. Sabe o que eu penso nessa mesa que faz com que o mais digno se assente com o mais indigno? Ela é uma proclamação do poder e da eficácia da graça de Deus, que fez com que a inimizade que havia entre nós fosse rompida, rasgada a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. E nós que estávamos afastados de Deus por causa das nossas iniquidades, agora nos assentamos na mesa, onde o próprio Cordeiro de Deus se assenta como figura central. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você valoriza isso. Eu acredito que o faz. Mas estar nesse lugar é melhor do que estar em qualquer outro lugar da terra. Estar nesse lugar é melhor do que visitar toda a Europa, Disneylândia, visitar os lugares de maior prazer e alegria desse mundo. Bom é estar assentado na mesa do Rei. Sabe, nessa mesa já se sentaram reis e imperadores. A rainha Vitória, ela tinha tanto temor de Deus que ela falava que temia mais as orações dos servos de Deus do que os canhões das nações inimigas. Muitos reis se assentaram nessa cadeira. Mas o que impressiona não é que reis tenham se assentado, porque nós estamos percebendo, principalmente nesses últimos dias, uma inversão de papéis. Eu recebi de Deus um peso no meu coração de orar, e eu acredito que eu sou um dos poucos que façam isso. Eu oro para Deus salvar os bilionários. Alguém ora aqui? Exclusivamente? Vê lá a lista da Forbes para o Senhor salva o Elon Musk. Dê esse homem arrependimento e convicção de pecados. Alguém faz isso? Acredito que você faça, mas... Porque o que me impressiona, querido, é assim, quando se converte alguém, eu vejo a panaceia, eu vejo assim, como as pessoas imaginam que isso vai curar os problemas da igreja. Olha, se salvar o presidente,
se salvar o banqueiro, se salvar o industrial, uma panaceia para as curas das enfermidades da igreja. E na verdade o que impressiona não são os poderosos se curvando para sentar na mesa do rei. É Jesus permitindo que esses homens e mulheres se assentem em um lugar que de outra forma, a não ser através de sua morte, eles não teriam direito de se assentar. Eu não sei se um dia um homem como Roberto Carlos vai se converter, mas se isso acontecer, os holofotes não devem ser apontados para ele, mas apontados para o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que impressiona não são os grandes assentados. O que impressiona, queridos, são os pequenos assentados. E hoje, nessa mesa onde se assentaram pescadores e publicanos, o nosso nome também ganhou um convite com letras douradas em um papel bonito, onde o Senhor falou: chame pobres, aleijados, mancos, cegos, indignos, bêbados, pecadores, mentirosos, blasfemos, irresponsáveis, maus pais, maus pagadores, pessoas a quem a sociedade rejeita. A esses eu estou dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É por isso que você está sentado aqui, querido, no lugar onde o próprio Filho de Deus se assenta. Essa mesa, ela também vai revelar a necessidade de cura e o poder restaurador da graça. Ontem eu ouvi uma evangelização que eu chamo de desevangelização. Sabe o que é desevangelizar uma pessoa? É você achar, presbítero Ricardo, que uma pessoa é tão boa que ela não precisa de Jesus. Frases do tipo: você tem tudo, só falta Jesus. Se faltar Jesus e se tudo do outro prato da balança, não significa nada. Você lembra um corinho antigo? Quem tem Jesus tem tudo, mas quem tem não tem nada. Você tem Jesus, querido? Então você tem promessa, você tem a graça, você tem a presença do Espírito Santo, você tem perdão, você tem restauração, você tem o Espírito Santo, você tem o nome do livro da vida, você tem socorro de anjos, você tem uma graça superabundante. Mas essa mesa, ela revelou o poder do pecado quando Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. Você vai perceber nos outros evangelhos que houve um processo. Quando Jesus falou isso, os discípulos primeiro começaram a conversar entre si: quem será que é? Quem será que é? Quem será que é? Depois eles perguntam para Jesus: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E depois eles passam pelo processo da negação ao afirmar: não, Senhor. Ainda que todos te neguem, nós não vamos te negar. Essa mesa revelou, querido, o poder do pecado e a necessidade da graça de Deus. Porque olha que interessante, Jesus falou assim: um de vocês vai me trair. Mas quantos pecaram aquela noite? 2. 2 pecaram. 1 traiu. O pecado do que negou foi tão grande quanto o pecado do que traiu. Porque se você ler o texto, você vai ver que durante um dos momentos que Pedro precisa defender-se, a Bíblia fala que ele começou a praguejar e jurar. O que é praguejar e jurar?
no judaísmo, é aquilo que está escrito em Jó 31. Os amigos de Jó o estão acusando, e Jó, como ele não está convencendo, ele começa a rogar pragas caso ele tivesse cometido pecado. E aí ele começa a falar: se eu olhei para uma virgem, se eu traí a minha esposa, se eu neguei o direito do órfão, se eu roubei os meus empregados, então outro homem ou a minha mulher, que eu plante outro colha, e que meu braço se seque desde o osso. Ele está lançando pragas para confirmar que aquilo que ele está dizendo é verdade. E Pedro está dizendo: eu não conheço este homem. E ele praguejou sobre si mesmo. Quer ver a enormidade do pecado? Ele também jurou. Quando há poucos meses Jesus tinha dito: vocês não jurem jamais. O juramento judaico envolvia o nome do próprio Deus. Pedro, ele empenha a pessoa de Deus para afirmar que ele não conhecia Jesus. É um pequeno pecado? É um grave pecado. E sabe também, que o que me chama a atenção aqui nesse ponto da mensagem é que nessa mesa a arrogância espiritual, ela cai por terra. Porque enquanto eles estão conversando entre si, eles cogitam a possibilidade de que um seja melhor do que o outro. Mas quando eles olham para Jesus: Senhor, será que sou eu? Quando Deus fala, querido, nós não temos que falar: Senhor, será que é Ele? Porventura é Ele? O Senhor está falando de adultério, porventura é para ele, é para ela? O Senhor está falando de desobediência, porventura é ele ou ela? Eles falam: não, porventura sou eu, Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus conhece, são os nossos corações. Salmo 139: tu me sondas e me conheces, e não tem necessidade de que eu fale palavra alguma. Mas sabe, mesmo nesse pecado, mesmo nesse praguejamento, mesmo nesse juramento, Jesus não o chama de traidor, mas ele é um negador. E sabe o que Jesus faz mesmo sabendo isso? Jesus mesmo sabendo que dali a algumas horas Pedro ia dizer: eu não tenho nada a ver com esse homem. Jesus pega o pão, ele parte o pão. Glória a Deus, aleluia. Ele vai em direção a Pedro e diz: o seu corpo está sendo entregue por você. Glória a Deus. Glória a Deus. É como se ele dissesse: Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo. Eita, Deus querido. Eu conheço todos os pecados que você vai cometer. Mas ainda assim, Pedro, o meu corpo será dado para resolver esse problema. Glória a Deus, aleluia. Você consegue entender, querido? Aleluia. Que esta mesa mostrou a necessidade da graça. É como se Jesus dissesse: Pedro, eu sei o que você vai fazer comigo. Vai doer quando você falar que eu não te conheço, que você não me conhece, porque eu sei que você me conhece. Poucos homens na terra me conhecem como você me conhece, Pedro. Eu sei que você vai fazer isso. Mas ainda assim, Pedro, olha o que eu vou fazer por você. Eu farei o meu corpo se deitar em um madeiro. Eu permitirei que pregos atravessem meus antebraços e os meus pés. Eu permitirei que as minhas costas sejam rasgadas pelo flagelo. Eu permitirei que os espinhos atravessem a pele da minha fronte. Eu permitirei que meu rosto seja cuspido e esbofeteado. Porque apesar, ó Pedro, de você ser capaz de dizer que não me conhece,
conhece. Eu te conheço. Eu te chamei. Eu sabia que você ia precisar de mim. E por causa de você, eu subo ao altar chamado Calvário para oferecer o sacrifício perfeito e derrubar a parede de separação e dizer que o céu agora está aberto e você pode morar lá. Glória a Deus. Santo Deus, tremendo, misericordioso. Nos acessa a graça. Aleluia. Aleluia. E sabe o que mais essa mesa ela representa na nossa vida, na vida do cristão? Essa mesa ela mostra o que o mundo pensa do que estão assentados sobre essa mesa com Jesus. Eles cantam um hino que tradicionalmente é o que nós conhecemos de Salmo 114 ao Salmo 117. Eles escolhiam um desses hinos e o cantavam. E a Bíblia diz que logo depois eles vão lá para o Monte das Oliveiras. Eles vão do ambiente espiritual, um ambiente de ceias e de cânticos de comunhão com Deus, para um ambiente físico. Eles vão lá do cenáculo para o Monte das Oliveiras. Eles vão do lugar com Deus para o lugar sem Deus. Eles vão do lugar que ama ao Filho de Deus para o lugar que quer destruir tudo aquilo que Ele representa. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos assentados na presença do Senhor. Esse é o lugar onde você pode desfrutar do cheiro de Cristo, ter as suas esperanças e a sua fé renovada. Esse é o lugar onde o triste ele entra e tem que sair alegre, aonde o fraco recebe uma porção generosa de poder, aonde o aflito sai com o coração tranquilizado, e aonde aquele que está confuso sai com uma resposta. Mas não se iluda, nós saímos deste lugar para um lugar que odeia aqueles que estão assentados junto ao Filho de Deus. Paulo fala que há duas mesas. Uma é a mesa do Senhor. Você está sentado na mesa do Senhor? Escute isso. Vou falar com muita responsabilidade. Qualquer pessoa que não estiver assentado na mesa do Senhor está assentado na mesa de Satanás. Qualquer pessoa que não está ouvindo a voz de Jesus está ouvindo a voz do diabo. Qualquer pessoa que não tem comunhão com os que estão assentados com Jesus e amam a Jesus, estão assentados com aqueles que odeiam a Jesus e odeiam aqueles que amam a Jesus. Eita Deus. Esse é o padrão do mundo. Não se iluda. Charles Spurgeon dizia que a igreja não é o mel que o mundo engole, ele é o sal que o mundo deseja cuspir. Eita Deus. Se o mundo acha que tudo está bem, que as nossas práticas, a nossa vida e o nosso comportamento estão bem, é muito provável que estamos deixando
o lugar onde estamos assentados com Deus, e migrando para a mesa onde Satanás ocupa a cadeira principal. Eu não quero os prazeres do mundo. Eu não quero as recompensas do mundo. Como foi dito a Crisóstomo, negue a Cristo e te daremos um reino. Ele disse: ainda que 1000 vezes se multiplicasse a recompensa do mundo, uma única parcela da graça de Deus me torna infinitamente mais rico. Você é rico? Mesa sem Deus. Nós cantamos algumas vezes. O Coliseu não parou a igreja, mas os coliseus modernos estão querendo separar. Os leões não pararam a igreja, mas os leões modernos estão querendo separar. As aflições não destruíram a igreja, mas as aflições modernas estão querendo separar. Mas os que estavam sentados na mesa sem Deus chegaram lá no Monte das Oliveiras. E lá o Filho de Deus falou: quem vocês estão buscando? E aqueles 600 soldados, mais os guardas do Sinédrio, quase 1000 pessoas. Tente imaginar a cena. Um homem de menos de 80 quilos, possivelmente, fraco de jejuar, esgotando a sua vida pela oração que ele faz do Getsemane, a própria manifestação de fraqueza física, contra uma força poderosa de um exército de quase 1000 pessoas armados de cacetetes, de lanças, de espadas, dizendo: nós viemos prender a Jesus o Nazareno. O que eles estão dizendo? O poder de César está nos autorizando a prender Jesus. Jesus fala: sou eu. Glória a Deus, aleluia. E sou eu derrubou 1000 homens que se assentavam na mesa de Satanás. Mas agora, meu querido, para encerrar, eu tenho de Deus uma palavra maravilhosa para levar para você. Essa manifestação do eu sou não derrubaria só 600 soldados, não. Derrubaria o próprio César se assim fizesse. Quando ele fala eu sou, é insuportável para o homem ouvir. Mas para a igreja ele continua dizendo: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o que se assenta no trono, que tem a chave da morte e do inferno. Eu sou o que monta em cavalo branco. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Para o fraco ele diz: eu sou a força de Israel. Para o doente eu sou o Senhor da cura. Para o aflito eu sou aquele que domina o mundo. Para aquele que está assustado, ele é o dominador da história. Para aquele que se sente sozinho,